Seja bem-vindo à quarta e última parte da resolução do exame de admissão de português referente à Universidade de João Queixação no ano 2023, parte 4. Desta resolução, iremos partir da questão do número 41 até a última questão, que de fato é a questão do número 60. Comigo, Manuel Nhantende, iremos nos proporcionar desta resolução. Convido a si, ilustre estudante, a deixar o seu gostei no presente vídeo, inscrever-se na nossa escola, assim como seguir a Escola Preparatória de Moçambique na nossa página oficial do Facebook. Peço que também faça parte da nossa comunidade de aprendizagem EPM, acedendo ao link que será anexado na descrição do vídeo. O acesso é totalmente gratuito. Lá você pode escolher os grupos de português, história, inglês, matemática, filosofia, onde você terá aulas gratuitas. Mas também temos as pagas, que são vinculadas todos os dias. Vamos avançar com a nossa resolução sem perder muito tempo. Caso você não tenha acompanhado a resolução número 1, 2 e 3, pode aceder no card acima, assim como nas redacionais, ou o link que irei anexar o mesmo na descrição do vídeo. Caso você pretenda fazer o download do presente enunciado, você pode fazer o mesmo com o nosso parceiro, a Filoschool. O link irei anexar na descrição do vídeo. Em posse, tenho o enunciado e a questão do número 41 procede com a leitura da mesma. A mesma nos proporciona o seguinte: os bolos de chocolate são os mais preferidos. A expressão sublinhada é: muito bem. Temos a linha A, onde nos dão sujeito, temos a linha B, onde nos propõe substantivo, e vamos para a linha C, onde temos advérbio, e por fim nos proporcionam a linha D, adjetivo. No entanto, se as pessoas gostam bastante dos bolos de chocolate, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma qualidade nesses bolos. Os bolos de chocolate são bolos melhores, são bons. Isso não se difere de homens que gostam de mulheres bonitas. Então, eles preferem essa qualidade. Afinal de contas, isso de beleza, coisas boas, está em que classe gramatical na língua portuguesa? Isso faz parte dos adjetivos. O que quer dizer que a linha D é a linha devidamente correta desta questão. Porque aqui nós estamos a olhar para a qualidade. Adjetivos são palavras que têm a função de caracterizar, classificar, que é o certo, os substantivos. No entanto, eles já atribuem uma qualidade. Isso não se difere de eu dizer o seguinte: o professor Manuel ensina bem. Veja que a palavra professor é um substantivo, a palavra bem é um adjetivo. Neste caso, a palavra bem está classificando o professor, a forma como ele ensina. Ensinar bem é demais. Eu posso também dizer: existem professores que ensinam de forma divertida. No entanto, sujeito não é, substantivo também, advérbio, idem. 41 ficamos com D. 42. Os órgãos eleitorais precisam de uma reorganização. É interessante que gravo este vídeo numa época em que vamos votar, neste caso no dia 9 de outubro de 2024. Temos a linha A, complemento indireto, temos B, substantivo comum, temos C, predicado e por fim temos D, advérbio. Desta questão, temos a linha B como a linha devidamente correta, substantivo comum. A palavra reorganização leva-nos a um substantivo comum concreto, certo? Não é um complemento indireto. O complemento indireto ele precisa de uma preposição. E ele responde a pergunta a quem, certo? Fazemos essa pergunta ao verbo. Não é predicado. O predicado parte do verbo da nossa frase. Neste caso, se identificamos o sujeito, excluímos o mesmo, a outra sentença restante chama-se predicado. No entanto, da questão do número 42, tendo B como a correta, vamos à questão do número 43, que nos propõe o seguinte: algo está errado com a Isabel. A palavra sublinhada desempenha a função de. Qual é a palavra sublinhada? A palavra algo. No entanto, nos propõe a linha A, determinativo, B, sujeito, C, pronome demonstrativo e por fim D, substantivo.
Esta linha leva-nos a esta questão que é o certo, leva-nos à linha B como sujeito. Por quê? Se nós olharmos para a nossa frase, vamos fazer uma análise sintática. Para fazer a análise sintática, devemos primeiro identificar o verbo da nossa frase. O verbo desta frase é o verbo estar, a forma verbal estar. Neste caso, pegando a nossa forma verbal, faremos uma questão. Quem está errado com a Isabel? A resposta será algo, certo? A palavra algo leva-nos ao nosso sujeito, certo? O que nos diz que 43, a linha correta é B. 44, este senhor é meu vizinho. A palavra sublinhada desempenha a função de. Esta questão é uma questão muito interessante, porque com muita facilidade podemos errar. Mas vou dar aqui uma dica para que isso não aconteça. Ou melhor, uma forma didática de identificação da linha correta, assim como de perceber como identificar. Por quê? Temos duas linhas que em algum momento podem induzir-nos ao erro. Com muita facilidade, podemos nós dizer que a linha correta é a linha D, pronome demonstrativo. De fato, a palavra este é um pronome demonstrativo. Mas, nesta linha, a mesma palavra exerce a função de um determinativo. Por quê? A diferença existente entre o determinante e um pronome demonstrativo, ou os pronomes assim que é a da função. O determinante, ele determina um substantivo e o pronome não. Veja, este quem? Senhor. Veja que a palavra senhor como um substantivo está próximo a de um pronome. No entanto, a palavra este passa a ser determinante, ou a exercer a função de um determinante. Da questão do número 44, como a linha C, a correta, vamos à questão do número 35, que nos diz o seguinte. Todos no grupo gostam dele. A expressão sublinhada desempenha a função de. Temos já advérbio, temos B, complemento indireto, temos C, preposição e por fim temos D, pronome pessoal. Pronome pessoal não é. Os pronomes pessoais podem ser eu, tu, ele, ela, neste caso feminino, nós, vós ou vocês, eles ou elas. Os pronomes pessoais são variáveis. Temos os pronomes pessoais no singular, temos os pronomes pessoais no plural, certo? O que eu quero dizer? Os pronomes pessoais só são esses que acabo de ditar. O que quer dizer que a palavra dele não está inclusa nestas palavras que eu acabo de citar. Então, não é a linha D como a correta. Preposição. Existem 16 preposições essenciais e existem outras preposições acidentais. No entanto, nas essenciais, a palavra dele não está inclusa. Nas acidentais, não posso aqui dizer, porque existem várias, eu não vou citar, assim como as essenciais não citei. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que não é uma das linhas corretas. As preposições são palavras que têm a função de unir outras palavras. Por exemplo, eu gosto de bolo. Ou eu posso dizer o seguinte, eu gosto de bolo de chocolate. Veja que a palavra de está unindo a palavra bolo e a palavra gostar como um verbo. No entanto, se eu disser eu gosto de chocolate, essa palavra ou esta frase que eu sei não irá fazer sentido. No entanto, esta palavra, a palavra dele, não está unindo, não está exercendo uma função de complementaridade, neste caso, como uma preposição, mas sim exercendo a função de um complemento indireto. Todos os grupos gostam de quem, certo? Gostam dele. No entanto, a linha B é a linha correta desta questão. De 45, vamos à questão do número 46. Tudo bem. 46 até 55 são questões que têm a ver com a literatura, são questões que têm a ver com a cultura geral. O que quer dizer que irei deixar uma ficha na descrição do vídeo, onde você poderá ter
variadas obras que são avaliadas nos exames de admissão, assim como questões que têm a ver com a cultura geral, certo? O que nos diz que iremos dar a partir da questão do número 56, que nos propõe o seguinte: os heróis da independência perduram na memória do povo. O elemento sublinhado pertence à classe D, o elemento sublinhado é a palavra os. Morfologicamente, o elemento sublinhado leva-nos aos artigos. É um artigo definido no plural e masculino. Determinativo não é, ou determinado não é preposição, assim como não é substantivo. Substantivos são palavras variáveis. O que são palavras variáveis? Palavras que podem mudar, podem ser flexionadas. Exemplo: se existe o professor, existe a professora. Perceba que a palavra a, professora, e a palavra o, professor, essas palavras mudaram. Houve aqui uma mudança quanto ao gênero, o que quer dizer que tanto o substantivo quanto o artigo, neste caso foi flexionado, são palavras flexionáveis, podem mudar. Exemplo do que é uma palavra flexionável, neste caso. No entanto, também não é uma preposição, mas sim é um artigo. Vamos lá, temos aqui questão do número 57, que diz o seguinte: os rapazes gostam de futebol. A palavra sublinhada pertence à classe D. Temos a linha A, complemento indireto, temos B, predicado, temos C, nome próprio e por fim temos D, substantivos. Vamos aqui perceber alguma coisa. Para que nós identifiquemos a linha correta desta questão, devemos buscar o contexto da nossa questão. Se fosse para fazermos análise sintática, diríamos que pertence a um complemento indireto. Por quê? Porque o verbo gostar necessita de uma preposição e temos aqui um complemento. Gostam, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, aqui nos dizem que os rapazes gostam de futebol. Sintaticamente, a palavra futebol estaria exercendo a função de um complemento indireto. No entanto, a questão diz o seguinte: a palavra sublinhada pertence à classe. O que isso quer dizer? Devemos identificar a classe gramatical da mesma palavra. Na língua portuguesa, existem 10 classes gramaticais: substantivo, o adjetivo, o verbo, a preposição, o pronome, o numeral, as interjeições e mais. Então, são 10 classes gramaticais. Temos o artigo também, acredito que não citei. Tendo em conta as classes gramaticais, a palavra futebol remete-nos aos nomes. E todo nome é um substantivo. Professor, temos aqui a linha C que diz nome próprio e temos D que diz substantivos. Eu disse muito bem, pertence aos nomes. E existem vários tipos de nomes. Existem nomes próprios, nomes comuns, abstratos, concretos. No entanto, dizendo que a palavra futebol pertence a um nome próprio, estaríamos cometendo um erro. É um nome, mas não próprio. É um nome, mas não é próprio, certo? Então, só podemos nós dizer que é um substantivo. Certo? Que nos diz que 57, a linha correta é D. O semestre chegou ao fim. Logo, vamos de férias. A palavra sublinhada pertence à classe D. É uma questão um pouco semelhante à anterior, a dos substantivos. Devemos identificar a classe destas palavras. Vamos aqui lembrar classes de palavras. Eu disse que as classes de palavras podem ser substantivos, adjetivos, verbo, pronome, advérbio, preposição. Podemos ter também as conjunções, temos as interjeições, temos os numerais, temos os artigos, né? Existem 10 classes de palavras. Nessas 10 classes de palavras, o que eu citei existe nessas alíneas. O que eu citei? Conjunções. O que quer dizer que a linha B é a linha devidamente correta. Só são 10 classes gramaticais e nas que eu citei, as conjunções foram citadas, foram tocadas. Professor, não é um elemento de conclusão? Atenção! A palavra logo exerce a função de um elemento de conclusão sendo uma conjunção. Quanto às classes gramaticais, a palavra elementos de conclusão não é uma classe gramatical, mas sim a função que o mesmo exerce.
certo? 59 temos B como a linha devidamente correta. De 59 vamos à questão do número 60, que diz o seguinte: terminada a prova, os candidatos foram para casa. O verbo sublinhado encontra-se no, temos já, presente do indicativo. Presente do indicativo, estamos a falar do presente, situações que estão acontecendo, certo? Futuro, situações que irão acontecer. Condicional, e temos particípio passado, que é a linha devidamente correta. Eis a última parte da presente resolução. Agradeço que tenha deixado o seu gostei, chegado até o minuto presente. Caso tenha gostado da presente resolução, diga amém nos comentários. Fui. Até a próxima resolução.